Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de análise sintática. A minha ideia de agora para frente é fazer vídeos semanais, pelo menos semanais, com tópicos especiais aí de análise sintática. Então a gente vai poder fazer uma playlist com todos os tópicos e vocês vão poder nortear a análise sintática de vocês de agora para frente. No vídeo passado, eu pedi para vocês fazerem uma revisão das classes gramaticais. Por que isso? Porque é importante que vocês saibam identificar as classes gramaticais da palavra para poder fazer análise sintática, ok? Especialmente identificar aqui os verbos e os substantivos na oração, ok? Agora, muito além disso, todas as classes serão importantes, especialmente em algumas funções sintáticas mais para frente. Hoje nós vamos ver os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Em especial, vamos falar sobre o sujeito hoje. Então, o sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, né? É o assunto principal aí da oração. Agora, para a gente identificar o sujeito, é importante que a gente sempre encontre, antes de tudo, o verbo. Então, vocês vão ver que, na verdade, o mapa da análise sintática começa com o verbo. Então, minha primeira dica, né, o passo a passo da análise sintática. O primeiro passo é encontrar o verbo. Por quê? O verbo vai indicar quem é o sujeito, né? O verbo vai mostrar pra gente quem é o sujeito. Então, nessa oração, João gosta de maçãs, a gente vai achar o verbo. Então, o verbo é gosta. Então, vou perguntar pro verbo, quem gosta? João gosta. Então, João é o sujeito, né? E gosta é o verbo. Vamos ver outros exemplos. Ele gosta de maçãs. Então, mais uma vez, qual é o verbo? Gosta. Quem gosta? Ele gosta. Então, ele vai ser o sujeito da oração. Então, lembre-se sempre disso. Primeiro passo da análise sintática, encontrar o verbo. E para encontrar o sujeito, eu vou perguntar para o próprio verbo. Então, esse é um passo essencial e importante aí pra gente. Então, como nós estamos estudando o sujeito hoje, né? O sujeito é um termo essencial da oração. Nós vamos ver aqui os tipos de sujeito. Agora, só mais para frente nós vamos ver o predicado, que é a nossa segunda função importante aqui. Então, o predicado também é o termo essencial da oração. Que o predicado é o quê? É aquilo que se fala a respeito do sujeito. Mais para frente nós veremos com mais cuidado. Então, hoje nós vamos falar só sobre tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. Então, para a gente identificar o sujeito simples é muito fácil. O sujeito simples sempre vai ter um núcleo. Cuidado com as pegadinhas aí da vida, ó. O sujeito simples não é singular necessariamente, o sujeito simples não é identificável necessariamente. Para ser sujeito simples, ele precisa ter um núcleo. Um núcleo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha a oração. O ruído era ouvido de longe. Então, qual é o verbo aqui? O era ouvido é a locução verbal. Quem era ouvido? O ruído. Então, o ruído vai ser o sujeito. Ruído, apenas um núcleo, não é isso? Então, esse vai ser um sujeito simples. Outro exemplo aqui. Ele chegou de Paraty. Verbo chegou. Quem chegou? Ele. Ele, sujeito simples. Eles chegaram de Paraty. Qual é o verbo aí? O verbo é chegaram. Quem chegaram? Eles. Então, eles vai ser um sujeito simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo. A casa de Joana é muito grande. Qual é o verbo? É. Quem é? A casa de Joana. Então, a casa de Joana é o sujeito. Agora, ele só tem um núcleo, que é a palavra casa. Okay? Não é ter mais palavras no núcleo, é ter um núcleo. O que seria esse núcleo, então? O núcleo é a palavra mais importante de. Palavra mais importante de. Então, o núcleo é sempre a palavra mais importante de. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Olha um outro exemplo que é pegadinha aí total. Ó, alguém chegou tarde. O verbo aí é chegou. Quem chegou? Alguém. Então, alguém vai ser um sujeito simples. Ué, mas eu não sei quem é alguém. Não interessa. A definição de sujeito simples é ter um núcleo. Se eu tenho a palavra alguém preenchendo a função, eu tenho um núcleo. Portanto, o sujeito vai ser simples, mesmo que eu não consiga identificá-lo. O segundo tipo de sujeito é o sujeito composto. No sujeito composto, nós teremos dois ou mais núcleos. Esse núcleo ele é exercido primariamente por um substantivo. Vamos ver alguns exemplos aqui. O ruído, os gritos e as chibatadas eram ouvidos de longe.
Então, eram ouvidos, locução verbal. Quem eram ouvidos? O ruído, os gritos e as chibatadas. Então, tudo isso vai ser o sujeito. Agora, esse sujeito tem 3 núcleos. A palavra ruído, gritos, chibatadas. Então, vai ser sujeito composto. Outro exemplo. Ele e eu chegamos de Paraty. O verbo aí é chegamos. Quem chegamos? Ele e eu. Então, nós temos 2 núcleos, sujeito composto. Mais um exemplo. A casa e o apartamento de Joana são muito grandes. Então, quem são muito grandes? Quem são aí? Ó, o verbo. São a casa e o apartamento de Joana. Tudo isso vai ser o sujeito. Mas quais são as palavras mais importantes desse sujeito? Casa e apartamento. 2 núcleos, sujeito composto. Ok? Próximo tipo de sujeito, ele tem vários nomes diferentes. Então, a gente pode chamar de sujeito oculto, de sujeito elíptico, sujeito implícito ou sujeito desinencial. São 4 nomes diferentes, mas todos eles têm a mesma, significam a mesma coisa. Esse sujeito é aquele sujeito que ele não tem núcleo. Então, o primeiro pré-requisito para ser sujeito oculto é não ter núcleo. Ou seja, eu não tenho palavra nenhuma preenchendo esse espaço do sujeito. Agora, eu consigo identificar esse sujeito por meio do verbo. E é por isso que a gente chama de desinencial. Por quê? Porque a desinência do verbo vai me indicar quem é o sujeito. Desinência é aquele morfema final do verbo que indica quem é a pessoa do discurso e o número da pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa, singular ou plural do discurso. Vamos ver alguns exemplos. Permanecemos muito tempo à espera de Ricardo. Verbo. Permanecemos. Permanecemos. Quem permanecemos? Nós permanecemos. Então, observe que a palavra nós não está presente, porém, eu consigo identificar quem é o sujeito por meio do próprio verbo, da desinência verbal. Vamos ver mais alguns exemplos. Cheguei tarde em casa. Cheguei tarde em casa. Verbo cheguei. Quem cheguei? Eu cheguei. Então, a palavra eu não está presente, porém eu consigo subentender por meio do verbo. Então, esse é o sujeito oculto, sujeito também chamado de elíptico, implícito ou desinencial. Uma observação importante aqui. Nós podemos identificar essas pessoas do discurso por meio da desinência. Porém, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, nós não vamos considerar sujeito oculto. Esse vai ser nosso próximo tipo de sujeito, ok? Veremos agora. Então, nós temos também o sujeito indeterminado, é o nosso 4º tipo de sujeito. Então, o sujeito indeterminado, primeiro pré-requisito, não tem núcleo. Não tem núcleo. Outra coisa é que eu não consigo identificar quem é o sujeito, né? Geralmente, esse sujeito, ele é identificável pelo verbo, aliás, esse tipo de sujeito é identificável pelo verbo na terceira pessoa do plural, né? Então, olha os exemplos. Contaram-nos coisas horríveis sobre ele. Contaram-nos. Quem contaram-nos? Alguém contou. Eu não consigo identificar quem é essa pessoa. Então, esse é o sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural. Olha o outro exemplo. Roubaram meu carro. Verbo roubaram. Quem roubaram? Não sei. Terceira pessoa do plural. Né? Eu não sei se são um ou mais, né? Se é uma pessoa, são mais pessoas, mas o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, nós normalmente usamos a terceira pessoa do plural justamente para indeterminar o sujeito. Mas, nós também podemos ter o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C, que é a partícula de indeterminação do sujeito. Olha outro exemplo. Falou-se bem de você na reunião. Falou-se de você. Falou-se. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Portanto, eu também estou indeterminando o sujeito. Eu não consigo identificar quem é o sujeito. Ok? Outro exemplo. Vive-se bem na Espanha. O verbo na terceira pessoa do singular, vive, mais o C, o índice de determinação do sujeito. Também não consigo identificar, né, quem é o sujeito. Então, esse é o sujeito indeterminado. O próximo tipo de sujeito é o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Na verdade, isso acontece quando os verbos são impessoais, ou seja, não existe ninguém que possa exercer a ação desses verbos. Então, nós temos casos bastante específicos de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O primeiro caso aí são os verbos que expressam fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito hoje. Choveu. Então, o verbo chover não tem ninguém que exerça a função desse verbo, a ação desse verbo. Então, ele é também chamado de um verbo impessoal.
Portanto, essa oração não tem sujeito. Cuidado, porque muitas vezes esses verbos eles não indicam necessariamente fenômeno da natureza. Nós usamos muitas vezes como uma metáfora, né? Então, choveu desconto na liquidação. Então, nesse caso aí, o verbo chover não está indicando o fenômeno da natureza. Portanto, nós não vamos usar aí essa regra. A gente vai usar a regra geral. Então, quem choveu? Desconto. Ok? Então, no caso, o sujeito vai ser desconto, um sujeito simples. Bastante cuidado, isso vale apenas para verbos que indicam fenômeno da natureza. Chover, trovejar, relampejar, etc. Um outro caso muito importante também é o verbo haver no sentido de existir. E nesse caso, o verbo haver ele não vai para o plural. Então, olha uns exemplos. No céu havia nuvens ameaçadoras. Então, havia nuvens. O verbo haver está no sentido de existir. Eu conseguiria substituir por existir e o sentido continuaria completo. Teria que fazer uma adaptação aí em relação à concordância. Então, nesse caso, o verbo haver é um verbo impessoal, portanto, ele não vai para o plural. Eu não poderia dizer, por exemplo, no céu haviam nuvens ameaçadoras. Não. Então, havia não vai para o plural. Observe que no presente a gente não colocaria, né? Hão nuvens no céu. Não, há nuvens no céu, não é isso? Então, no presente nós colocamos, nós não conseguimos inclusive colocar no plural, fica esquisito, então no pretérito também não, no futuro também não. Outros exemplos aí. Há vagas nas lojas. Então, mesma coisa, o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Outros exemplos aqui, o verbo haver e o verbo fazer indicando tempo, né? Ou no sentido temporal, tempo decorrido. Olha os exemplozinhos. A empresa foi fundada há 5 anos. Há 5 anos. Né? Então eu estou indicando tempo decorrido. Então esse verbo haver também não vai para o plural e ele está no sentido aqui de... como ele está no sentido de tempo, ele também é sujeito inexistente. Outro exemplo. Faz 2 anos que não vejo Regina, né? Faz 2 anos, não é fazem 2 anos. O verbo fazer, quando está indicando o tempo decorrido, ele também não vai para o plural. Observação importante, hein? Outro exemplo é o verbo ser ou o verbo passar, também indicando o tempo. Exemplozinho. Era bem tarde para uma garota sair sozinha. Então, era tarde. Então, o verbo ser aí está indicando o tempo. Outro exemplo. Passava da meia-noite quando ocorreu a explosão. Passava da meia-noite. Então, o verbo passar também está indicando o tempo. Também tenho um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito e esses verbos não vão para o plural. Então, essa é uma observação muito importante a respeito do sujeito inexistente. Os verbos nunca vão para o plural. Por quê? Porque eu não tenho ninguém exercendo essa ação. Ok? Pessoal, então só para... a gente fixar o conteúdo, eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês, então dá uma pausa no vídeo, procure fazer esses exercícios e vou colocar o gabarito, ok? Então, valendo o exercício! Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre tipos de sujeito. Continuamos então na semana que vem, se Deus quiser, ok? Muito obrigada, se você gostou, curte e se inscreva no canal. Um abraço, tchau, tchau!